Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não reparem porque os meus vídeos não estou fazendo sem editar vídeos. Gravo assim mesmo, vocês sabem, já na simplicidade. Eu estou aqui numa praça que eu vou ter que fazer algumas voltas hoje. Aproveitei, já me sentei aqui. Ontem eu passei por aqui também. E vou aproveitar a oportunidade para contar uma obra, um milagre que Deus fez na minha vida, irmão. Uma determinada vez, Deus me enviou para uma cidade no norte de Minas e depois para a Bahia. E quando chegando lá, irmãos, Deus preparou que nós fomos com um caminhão, mais ou menos quase 400 cestas básicas. Isso não foi nada através da igreja, irmãos. Nós mesmos, um grupo de irmãos, sentimos de fazer isso. E lá Deus fez muitas obras, irmão, muitos milagres. Mas a obra que eu sinto de contar, se eu for contar tudo, vai demorar muito. Então eu vou contar o regresso, uma parte que aconteceu com uma alma. Porque nessa viagem Deus fez muitas obras e não dá para me contar aqui, senão vai ficar muito longo o testemunho. Mas no regresso, irmãos, nós estávamos vindo. Na ida nós fomos acompanhando o caminhão, um caminhão mais ou menos com 2 toneladas de alimentação. E na volta nós viemos então só com o carro mesmo, e o caminhão veio atrás, vazio. E nós estávamos em comunhão com Deus, estava eu, mais outro irmão, mais um médico, uma enfermeira e a minha esposa. Eles não estão na igreja que eu estava. E ali, irmãos, eu tinha um pensamento já muito diferente do que a ideologia do lugar que eu frequentava. Eu encostei a minha cabeça, irmãos, no vidro da porta do carro, na janela do carro, porque eu estava muito cansado, eu tinha dirigido um pouco durante a noite, então nós trocamos de motorista e eu fiquei ali descansando e passei por uma pequena madorna, dei uma cochilada. Naquilo Deus arrebatou em espírito e eu vi, irmãos, uma senhora de idade, com cabelo bem grisalho, entrando por uma porta de uma casa bem humilde de madeira, e ela olhava para o lado da rodovia e dizia: Deus, aonde tu estás? Tu existe mesmo? Tu estás na minha vida? E ela já era uma senhora de idade. E quando ela falou assim, eu despertei, assim, assustado, irmão. Dei um grito: aonde está essa senhora? Falei alto assim. E os irmãos que estavam no carro junto comigo ficaram um pouco assustados e falaram: irmão, está sonhando, irmão, está tendo algum pesadelo? O irmão falou: onde está a senhora? E era difícil para eles entenderem que eu tinha tido uma visão. Nem todos acreditam nisso, irmão. Eu disse então para eles que eu tinha visto uma senhora, que nós íamos ter que passar na casa dela. Nós já não tínhamos mais alimento, o caminhão já estava vazio, nós estávamos distantes do caminhão, porque na ida nós fomos juntos, na volta nós íamos na frente, mas nós tínhamos dinheiro ainda, irmão. E eu falei para aquele dono daquele veículo, eu falei: irmão, quando eu falar para o irmão parar o carro, que eu senti, o irmão para, porque vai ter uma necessidade aí. Não sabe onde é? Eu falei: não sei, Deus vai mostrar para nós. Ele falou: irmão, nós estamos atrasados, nós temos que voltar logo, o que nós tínhamos que fazer nós já fizemos. Eu falei: irmão, irmão, me perdoe, mas essa missão aqui é minha. E eu nem convidei o irmão se ofereceu por causa do carro, e nós íamos vir com outro carro, mas como o carro do irmão é um carro muito bom, somos agradecidos, mas eu acho melhor o irmão parar onde eu pedi, porque senão, irmãos, Deus pode nos provar. Ele falou: não, irmão, Deus é bom. Eu falei: tá bom. Aí o Senhor falou no meu coração: fique em paz, que Ele vai parar, meu servo.
Eu fiquei em paz, irmão. Quando chegou num determinado lugar que eu senti de parar, deu uma dor de barriga nesse irmão, irmão. Ele falou, realmente vou ter que parar para procurar um banheiro. Aqui nós falamos casa de banho. Naquele momento, irmão, ele parou aquele carro e nós paramos na frente de uma lanchonete ali em Minas Gerais. E ele desceu, ele vendia muito queijo, muito pão de queijo, essas coisas assim. E tinha uma jovem, irmão, parada na frente. E na igreja que eu costumava, que eu frequentava naquela época, as mulheres não usavam calça comprida e também nenhum tipo de apetrecho assim no corpo. E aquela ali estava usando até um pouco exageradamente a calça comprida e bastante enfeite sobre o corpo. E naquele momento que eu desci, olhei para ela, nunca tinha visto na minha vida, falei para minha esposa, fique aqui comigo. Me aproximei dela e saudei ela. Falei para ela, paz de Deus. Ela falou amém. E olhou para mim e falou, como é que o senhor sabe que eu sou crente? Eu falei, você para mim é crente. Ela falou, não, mas o senhor não está vendo a roupa que eu estou vestido? Eu falei, para mim pouco me importa a roupa que você está vestido, importa o que está dentro do teu coração. E você não está indecente, você está apenas com uma roupa diferente aos costumes da igreja a qual nós frequentamos. Mas Deus falou para mim que você é crente, que você já está, faz muito tempo que não ouve a palavra de Deus e que o diabo falou no teu ouvido que você não vai entrar no céu, que você se casou com uma pessoa que não é da igreja que você pertence. Ela começou a chorar, irmão. Deus mandou falar para ela assim, fique em paz, vai servir a Deus da maneira que Deus te guiar, porque o teu nome está escrito no livro da vida e você não perdeu a vida eterna. Ela começou a chorar, irmão. E falei para ela assim, sabe quem que me falou? Sabe que eu preciso falar também com a sua mãe? Ela falou, falar com a minha mãe? O irmão conhece a minha mãe? Eu falei, conheço sua mãe. Da onde o irmão conhece a minha mãe? Eu falei, mais ou menos uns 200 quilômetros atrás, eu estava dormindo, quando Deus me deu uma visão, eu vi a sua mãe. Ela falou, eu não acredito. Eu disse, bom, para você saber que Deus mostrou sua mãe, minha esposa escutando ali, irmão, tinha mais um outro irmão perto, eu vi a sua mãe, ela tinha o cabelo meio grisalho, uma altura mais ou menos igual a sua, ela estava assim, fui dando as características da mãe dela, ela ficou assustada, irmão, e ela entrou para dentro daquela lanchonete, já chamou sua patroa, contou para suas colegas, irmão, e a sua patroa, que era dona daquela lanchonete, me chamou, mandou nós sentarmos junto com ela, e ali nós anunciamos o evangelho para ela. E quando terminamos, aquela jovem veio contente e falou, irmão, a minha mãe, ela mora mais ou menos uns 500 metros daqui, mas tem que atravessar a rodovia, tem que dar um retorno. E falei, não tem problema. Aí o dono do carro, irmão, ele veio e falou, não, irmão, não precisa, você já falou com ela, já está feita a obra, agora não precisa falar com a mãe dela. Eu falei, precisa, irmão. Agora, nós temos que falar com a mãe dela. Aí ela disse assim para o irmão, irmão, por favor, se os irmãos, ela disse, eu não sou nenhuma profeta, mas se os irmãos não forem falar com a minha mãe, vai cair a roda do carro do irmão. Ela falou para o irmão, porque é impossível, irmão. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu disse para ele, irmão, eu não queria dizer nada para o irmão, mas quando eu estava vindo para cá, Deus mostrou a roda do lado direito do carro do irmão soltando, não machucava ninguém, irmão, ninguém era ferido, ninguém era machucado, mas o irmão tinha que parar o carro, teve que entrar numa oficina, ia ter que consertar o carro, nós ia perder tempo aqui. Agora, o irmão sabe, se o irmão quiser parar na casa da mãe dela, nós vamos ter que passar por tudo isso para ir na casa da mãe dela, ainda vamos ter que dormir aqui. Aí o irmão ficou apavorado, falou, não, então vamos na casa da mãe dela.
Ela explicou mais ou menos como era a casa onde era a casa da mãe dela. Nós retornamos uns 500 metros, mais ou menos. Não era longe, irmão, só que tinha um retorno. E chegamos na casa da mãe dela, batemos na porta, atendeu um senhor já cego. Era um homem cego, era o pai dela, eu não enxergava. E eu saudei, ele ficou todo contente, começou a chorar. Aí veio a mãe dela, aí nós entramos para dentro da casa, começamos a conversar nas coisas de Deus. E ali eu disse para ela: irmã, eu vi a senhora não me conhece, mas mais ou menos uns 200 quilômetros daqui eu vi a senhora numa janela dessa da sua casa. A senhora entrava por uma porta de madeira, eu vi a porta, mas não era nenhuma dessas portas que tem aqui na sua casa. A senhora pode me mostrar as portas que tem na sua casa? Ela falou: posso, irmão. E foi me mostrando as portas, irmão, quando de repente ela mostrou uma porta, e era aquela porta que eu havia visto ela entrar. Eu falei: aproximadamente umas horas a senhora entrou aqui nessa porta, encostou naquela janela, olhou para o lado daquela rodovia, e eu vi a senhora olhando para o céu e dizendo: Deus, aonde tu está? Será que tu me ama? E você estava pensando na sua filha, porque estão dizendo que ela não vai ter mais salvação, que ela já pecou, que Deus não é mais com ela. E o Senhor Deus me faz entender que a sua filha, ela está com o nome escrito no livro da vida, que o céu não é do homem, para dizer que ela já pecou, nem o inferno. Não tem homem nenhum aqui na terra que tem documento do céu nem do inferno. E a sua filha está liberta para servir a Deus aonde ela sentir. E Deus preparou uma parte para a irmã. Aí Deus preparou, o servo de Deus saudou ela. E Deus cumpriu, irmão, porque ela não tinha nada em casa. Os irmãos têm uma ideia, um irmão pediu um copo d'água para ela. Quando ela foi abrir a geladeira, só tinha, irmão, uma garrafa d'água, não tinha nada. No banheiro não tinha papel, não tinha sabonete. E ali Deus preparou uma importância razoável para ela fazer uma compra na sua casa. Deus supriu a necessidade dela, restaurou a vida da filha dela, e o nome de Deus está sendo glorificado aqui. Glória ao nome santo do Senhor. São obras que Deus opera na nossa vida, irmãos, e nós não podemos. Foi totalmente contra os preceitos daquela doutrina que eu seguia, porque se fosse pela doutrina que eu seguia, aquela jovem, ela não ia nem ser saudada. Porém, Deus preparou que nós saudamos ela, e ela é nossa irmã, embora pode estar indo em outra denominação, mas voltou a esperança, a vida. Ela disse que não tinha mais esperança de viver, mas depois de tudo aquilo, Deus fez esse milagre, e o nome de Deus está sendo glorificado aqui. Eu agradeço a Deus por muitos milagres que Deus tem feito na nossa vida também. Também, irmãos, eu quero agradecer a Deus que assim que eu saí da denominação de onde eu estava, devido à enfermidade e muita coisa que aconteceu comigo, eu não gosto de me relembrar, até mesmo o meu médico disse para mim não ficar relembrando, mas eu tenho que contar uma obra que Deus fez, irmão. Isso já estava doente, já estava na minha casa, enfermo, não é? Já não estava mais atendendo a obra naquela denominação, mas Deus havia falado para mim que eu era um ancião, e eu tive que parar o meu trabalho, irmãos, e infelizmente houve uma greve na Previdência Social, e eu não conseguia receber, irmãos, o meu benefício para mim fazer compras na minha casa. E era um sábado à tarde, irmãos. Isso já não estava mais naquela igreja, eu estava na minha casa no Brasil. Era um sábado à tarde, e eu entrei dentro do meu carro na garagem, comecei a ficar em aflição. O inimigo começou a soprar no meu ouvido: tá vendo? Onde está o teu Deus? Você diz que Deus ainda está com você.
Naquele momento eu clamei a Yeshua Hamashia, Jesus Cristo. Irmãos, às vezes eu falo Yeshua porque eu leio muito a Bíblia judaica, mas é Jesus Cristo, certo? Para os irmãos entenderem. Clamei ao Senhor Jesus Cristo. Yeshua quer dizer Jesus Cristo. Yeshua Hamashia quer dizer Jesus Cristo em hebraico, ok? Então eu clamei ao Senhor Jesus Cristo e falei: Senhor, como é que eu vou fazer? Não tenho condições nenhuma, tenho que ir até o mercado, não tenho dinheiro, não recebi. Naquele momento, irmãos, eu estava no Brasil, mas eu tinha um telefone de um amigo meu, um grande amigo meu, que mora na Ucrânia, onde está tendo guerra agora. Ele é da Assembleia Cristã. E ele me ligou, irmãos, e lá da Ucrânia naquela hora, e começou a conversar comigo. E Deus tomou a boca dele pelo Espírito Santo e disse: irmão, está passando uma dificuldade, mas fique em paz, os anjos de Deus já estão chegando na sua casa. Quando ele acabou de falar isso, irmão, eu tenho um portão muito grande na minha casa, portão de tipo um alumínio, não é alumínio, é um metal assim, e bateram naquele portão. Ele acabou de falar, eu falei: irmão, estão batendo aqui no meu portão. Ele falou: então vai atender, porque é os anjos de Deus. Quando eu abri o portão, irmãos, era um casal de irmãos, e também não eram da igreja que eu pertencia, e eles me saudaram e falaram assim: irmão, nós estávamos no supermercado e Deus nos fez saber de vir até aqui. Quando eles falaram isso, irmãos, eu fiquei contente, e eles entraram para dentro da minha casa, descarregaram, irmão, uma compra, tudo que eu precisava. Glória ao nome santo do Senhor. Ali Deus preparou, foi suprida a minha necessidade também, e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras, irmão, muitos milagres Deus tem feito conosco. Eu senti de contar esse para vocês. E mais, se Deus me trouxer mais alguma coisa em frente, eu glorificarei o nome do Senhor. Então, irmãos, agradeço a Deus que não nos tem faltado a presença de Deus dentro do nosso coração em momento algum. Aqui mesmo em Portugal, na época Deus mandou eu para a Itália, fiquei 4 meses na Itália, onde fiz muitas visitas. Deus abençoou grandemente, culto de evangelização, reunião familiar. Eu agradeço a Deus, irmão, que quando eu cheguei, fiquei 4 meses, precisei voltar por causa da pandemia. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu já tinha entregue o meu apartamento, não tinha como aonde ficar. Voltei pela fé, eu e minha esposa, e eu consegui, irmãos, uma casa de um casal da Assembleia de Deus, que nos recebeu muito bem. Eles arrumaram, eu pedi para eles se nós pudéssemos montar uma barraca e tal. Eles falaram: que é isso, irmão? Arrumaram um quarto para nós dentro da casa, e nós não queríamos atrapalhar, mas nós só dormimos uma noite ali, irmãos, uma obra. E quando eu estava dormindo, irmão, muito triste, fui deitar, pensei: meu Deus, o que está acontecendo? Será que Deus não está na minha vida? Mas eu sinto a presença de Deus, sinto Deus falar comigo. Passei por uma madorna, irmão, deitado, de repente eu percebi que a porta do quarto se abriu e entrou o servo de Deus, um irmão. Ele entrou, mas na verdade não tinha irmão nenhum, irmão. Aquilo foi como se fosse um arrebatamento do espírito. Entrou aquele irmão dentro do meu quarto, estava eu e minha esposa, ela já estava dormindo. Ele entrou dentro do quarto, irmão, e chegou próximo até nós, ali na comunhão, me saudou e me deu um abraço.
linguagem celestial. E Deus começou a falar comigo. E quando eu dei por conta, eu estava falando em língua sozinho, sentado na cama. O Senhor me libertou. E no outro dia, irmão, já pela manhã, Deus preparou um lugar para nós ficarmos. Hoje eu agradeço a Deus porque Deus me trouxe essas obras para contar. Quem sabe alguém está precisando ouvir. Deus opera independente do lugar que você está. Basta você ter fé em Jesus Cristo. Porque só Ele que pode fazer prodígios, milagres e maravilhas. Não é a denominação que faz milagre, irmão. É Jesus Cristo. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E que esse testemunho sirva para acrescentar a tua fé. Agradeço a Deus por esta grande oportunidade. Que o Senhor Deus reine entre nós e que o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.